Esse episódio é uma continuação do episódio anterior. Então, se você ainda não ouviu, eu aconselho ir lá dar uma escutada primeiro. Agora, se você já escutou o episódio anterior, vamos pensar um pouco sobre o conhecimento nesse último episódio da temporada. Você concorda que todo conhecimento é em si um autoconhecimento? Quer debater um pouco mais sobre isso? Então não perde tempo e vem com a gente. Tá começando mais um Pensando com o Pense. Eu achei legal só ali ainda na 77, quase que a penúltima frase. Ele fala que ele está começando a falar sobre metodologia, né? Plural e tal, e método. E ele fala: cada método é uma linguagem e a realidade responde na língua em que é perguntada. Tipo, eu achei legal essa frase. Tá que nem aquela pergunta do tempo, né? Eu sei o que é o tempo, mas se me pergunta, eu não sei explicar. É, exatamente. Se me pergunta o que é o tempo, eu não sei dizer. Tipo, dependendo, sei lá, tal metodologia serve para aquela pesquisa e não a outra para aquela. Aí ele fala um pouco sobre isso, assim, quando eu tô lendo. Porque se a gente vai usar. Mas nessa ideia assim, ó, se a gente vai usar uma metodologia, sei lá, grupo focal, a gente vai ter um tipo de resposta. Então a gente está perguntando numa língua e vai ser, né, atendido a partir dessa língua que é o método focal, pensamos assim. Então, tipo, o pessoal fala, tem um outro tipo de discurso de falas ali. Diferentemente, se eu escolhesse, por exemplo, sei lá, um questionário do Google. O pessoal ia responder lá as coisinhas que eu marcasse. E aí vai ter outro tipo de eu vou ter outra, então tudo vai depender desse processo como eu vou construir ou constituir esse processo. E aí a gente pode... Tá olhando também, né? Também. Aí dá para extrapolar também de como a gente está tanto produzindo depois, né, produzindo ali o material empírico, né, e aí entra na questão metodológica, e depois como a gente vai olhar para isso. Porque se a gente, é verdade, como a gente vai olhar para isso, se a gente vai pegar, sei lá, a análise do discurso em Foucault, a gente vai ter um determinado tipo de caminho aí. Se a gente pegar lá a hermenêutica, acho que é, né, o negócio a APD, que é um negócio da Maria do Carmo, que é um método, né, criado ali pela Maria do Carmo e o orientador dela, a gente vai ter um outro tipo de resposta e caminho. Então tudo também depende da pergunta, entre aspas, né, que a gente faz. Então, eu tô com a Tanise também, que eu não entendi muito bem o que é transgressão metodológica, mas eu marquei depois. A ciência pós-moderna não segue um estilo unidimensional, facilmente identificável. O seu estilo é uma configuração de estilos construída segundo o critério e a imaginação pessoal do cientista. Eu acho que é tudo que a gente já falou, né? Sim. Essa coisa da transgressão metodológica é justamente isso que está nas linhas seguintes, que tu acabou de ler. Porque essa possibilidade de abertura de não ter, tipo, porque pensar metodologia, um método único. No momento que eu fizer uma transgressão metodológica, significa que eu estou me utilizando de diferentes outros métodos e caminhos para então empreender, desenvolver a minha pesquisa, né? Sim. Então a transgressão metodológica vai justamente nesse sentido. A pós-modernidade, a gente pode pensar nesse sentido, ela vai ir bem alinhada com essa coisa de transgressão metodológica. Justamente por isso, por essa abertura de possibilidades. E aí dá para retomar sempre aquelas falas da Lavínia lá de reuniões passadas, que não significa que há diferentes metodologias, é um vale tudo. Não, né? Tem ali um critério, tem um processo, porém, eu acho que se alinha com isso, né? Essa coisa de transgressão. E quando fala que a imaginação pessoal do cientista é que cada pesquisador dá o seu contraponto, o seu ponto de vista. Não necessariamente nesse sentido, mas pode ser também. Mas é no sentido assim, ó. Se a gente pensar num laboratório, tem um protocolo a ser seguido, aí eu vou dizer, segue isso aqui. Lá no laboratório X. Ou numa pesquisa no campo de educação, ó, faz desse jeito aqui, te dou aqui um roteiro. Entendeu? Estou te dando um método pronto. Se a gente pensar numa transgressão metodológica, é o quê? Por exemplo, não quero esse método, achei muito legal, mas não é o que eu quero fazer, não é assim que eu quero produzir. Vou construir de outra forma. E tu vai lá e constrói teu método. Que método? O caminho, de como tu vai empreender, de como tu vai produzir, de como tu vai fazer a tua pesquisa. Mas desde que eu chegue no resultado, então tu faz. Porque aí o resultado, depois a gente vai ver. O que tu vai ter que fazer, porque a gente está falando de ciência, é justificar aquele teu processo, né? Tô fazendo assim por quê? Porque eu achei super legal.
Não dá. Essa metodologia tem que ter argumentos, né? Bom, argumentos, tu tem que ter uma coerência, entendeu? Tem que estar tudo muito claro. Né? O que tu quer fazer, como tu quer fazer, ou o que tu fez, como tu fez, entendeu? Esse o que, como, essa coerência, esse encadeamento tem que aparecer, tem que estar. Mas a transgressão metodológica vai justamente nesse sentido, de tu te permitir a escolher, por exemplo, o caminho que tu quer seguir. E aí, claro, eu dou exemplo sempre de laboratório, porque às vezes é mais fácil para a gente da biologia, né? Tipo, essa coisa, lá no laboratório tu tem, segue esse protocolo aqui, né? Tipo, que é esse caminho. Tu vai lá, coloca, bem como se fosse uma receita de bolo. Entendeu? Porque aquilo ali já está fechado, então não te permite variar dentro daquilo. Eu marquei, a ciência moderna consagrou o homem enquanto sujeito epistêmico, mas expulsou, tal como a Deus, enquanto sujeito empírico. Aqui eu acho que entendi o que vocês estavam falando da comparação, né? Será que não? Aqui é a ideia do sujeito que interfere. Sim, eu marquei por causa disso, né? Porque, sei lá, antes a gente tinha o Deus como o criador das coisas, depois a gente passou a ter o homem, e aí eu penso, e depois a gente começou a estudar esse homem. E ele deixou. Não sei. Não, continua teu raciocínio. Não, aí eu já estava indo pro lado de que o homem começou a ser o objeto da pesquisa, né? Deixou de ser o criador. Sim. Algo assim. O vínculo que eu fiz... Não, isso está total certo, a gente discutiu lá no livro As Palavras e as Coisas, né? Então, esse teu pensamento tá certo. Mas aqui, o que eu entendi foi na ideia de sujeito empírico, porque mas expulsou tal como Deus enquanto sujeito empírico. Ou seja, dentro da pesquisa, é como se o homem, como se o pesquisador não tivesse ali, não tivesse interferência dele. Porque é mais ou menos isso depois que a gente vai falar assim. Né, que tu vai interferir, tem coisa tua ali também. Então, essa expulsão do sujeito, né, empírico não existe, na verdade. Né? Tipo, é uma falácia. Porque, na verdade, está ali. O sujeito está ali, está interferindo. Em sujeito empírico, a gente está querendo falar... O sujeito que faz, que produz. Porque ele está produzindo alguma coisa. Porque, se a gente continuar lendo ali, o conhecimento objetivo, factual e rigoroso não leva. Ele vai falar ali depois, logo nas linhas seguintes, não tolerava a interferência dos valores humanos. Olha só, interferência de valores humanos, ou seja, religiosos. E a gente já vem discutindo que há sim interferência. Né? Sim. Há a nossa interferência na pesquisa. A pesquisa de quando vai olhar, sei lá, o animal ou o ser humano, ou pesquisa de qualquer outro tipo de sujeito ou objeto, há interferência e um olhar nosso, que é carregado de sentido e significado. Então, quando ele está em expulsão do sujeito empírico, essa expulsão do sujeito empírico não existe. Porque esse sujeito empírico é o sujeito que faz, que produz, entendeu? Então, se ele está fazendo, se ele está produzindo, ele está interferindo. Sim, não tem como expulsar ele. Não tem como expulsar ele. Entendeu? No sentido, porque aí seria no sentido da isenção e da neutralidade da coisa. Entendeu? Porque aí se tu fica longe, está isento e o negócio é neutro. Só que não é neutro. Porque tu escolheu a metodologia, tu escolheu o caminho, tu fez não sei o que, tu escolheu o bicho, a região que ia ser analisada. Enfim, tu escolheu, tu fez escolhas, tu assumiu posições, tu assumiu teorias. Ou leis, de acordo com essas escolhas, tu chegou no resultado. Então, de acordo com as escolhas, tu tá interferindo. Tu tá ali no processo, entendeu? Tipo, não tá isento e fora da coisa. Não sei se faz sentido isso. Assim. Depois ele vai falar ali que, no entanto, a distinção sujeito-objeto, que é justamente isso. Porque há uma relação. Claro que tem que ter limites nessa interferência. Tu vai interferir até dado ponto, tu vai te infiltrar no negócio até dado ponto. Né? Porque também tu tem que olhar o teor dos dados, por exemplo. Então não é tudo, né? O pesquisador é que vai assumir e fazer. Porque a gente estava discutindo agora dessa ideia dessa expulsão do sujeito empírico. Ou seja, esse sujeito que faz, né? Que está envolvido ali com a coisa. E essa expulsão do sujeito empírico não existe, porque esse processo ele está acontecendo justamente com a interferência do pesquisador. Não?
Sim, eu até escrevi aqui do lado, tipo, sujeito fora do conhecimento, como se fosse algo possível, né? Eu acho que é difícil, assim. Uhum. Porque essa expulsão empírica não existe em nenhuma área. Porque tu vai estar sempre ali, tu vai estar sempre interferindo. Claro, tem limites, era o que a gente estava falando, uma das últimas coisas que a gente falou agora. Tem limite nessa interferência, mas ela existe. Sim, né? sim. No momento que tu assume uma metodologia, uma teoria, uma lei, um caminho, ou até mesmo um laboratório, tipo, né, lá para pesquisar, tu tá fazendo escolhas, tu tá assumindo posições, claro. E essas escolhas vão implicar também no resultado e no próprio processo de pesquisa, né? É que a gente já vive isso, né? E a outra vez também é difícil da gente também entender tão bem isso, porque a gente não tem essa separação entre sujeito e objeto. Todos os nossos objetos de pesquisa são objetos de pesquisa que a gente gosta, né? Que nos atraem. A gente não caiu no laboratório lá da perninha do ribossomo porque a gente queria fazer algum estágio. Claro, tem gente que começa assim. Mas, em geral, os projetos, quando são de vocês mesmo, tipo, os guris ainda vão entrando no meu projeto. Mas os projetos de cada um de vocês de pós-graduação não são objetos totalmente separados de vocês. Então, vocês estão ali a conhecer mais sobre aquele objeto porque vocês têm um interesse, já têm um gosto por ele, né? E é diferente isso nas ciências... vamos pegar da bio, que é o que a gente tem mais perto, às vezes não. Tu entra e tu começa a pesquisar uma coisa e depois de tu já tá lá 1 ano, tu começa a pegar gosto por aquilo, digamos assim. Não é uma coisa que tu tinha previamente pensado e gostado e te jogou para estudar mais. Não. Já é o contrário o processo. Parece que lá tem essa separação de objeto e sujeito, né? Isso, é mais... Nossa, parece que não tem essa separação, que é mais... Isso. Isso aí. Faltou a palavra. Só que é diferente do que a gente estava falando com o Peterson, né? Que o Peterson estava querendo falar da interferência das nossas escolhas, enfim, que lá também tem, que não é da neutralidade, né? A gente tem um objeto que parece que é mais próximo a nós. Lá não é tão próximo a eles. Mas ainda assim, isso não quer dizer que como o objeto está fora, a perninha do ribossomo está fora de mim, ou bem distante, ou é da natureza em si, não é do mundo social que eu vivo, a gente não tem escolha, a gente não é neutro ali no processo, claro. A gente, ao fazer as escolhas, ao determinar uma metodologia por PCR, ou por, sei lá, amplificação de DNA, tu está fazendo escolhas e, né... Sim, é uma preferência nossa. Sim, qualquer pesquisa. Baseado no Baseado no quê? No discurso que através você é subjetivado de alguma forma. E as suas escolhas também. Mas ali no segundo parágrafo da 83, que para mim é o ponto em questão. Mais no final, quando ele coloca a ciência moderna não é a única explicação possível da realidade e não há, sequer, qualquer razão científica para considerar melhor que as explicações alternativas da metafísica, da astrologia, da religião, da arte ou da poesia. Então... não tinha notado quando tu falou lá no início, eu não tinha localizado onde que era, porque eu não tinha sublinhado. Não há... Eu achei aqui esse jogo... Eu não gostei. Foi aquilo que eu falei lá do início. Eu não gostei desse jogo. Não há sequer qualquer razão científica para considerar melhor que as explicações alternativas da metafísica, da astrologia, da religião, da arte ou da poesia. Sei lá, ele está fazendo de novo o que a própria ciência moderna estava fazendo, e fez em algum tempo, assim, sabe? Essa classificação. Colocar em hierarquia, tipo, as coisas, sabe? Não sei. Eu acho que aqui o ponto é justamente olhar ciência moderna e ciência pós-moderna e fazer essa articulação, esse jogo entre as duas. No momento que tu traz religião e diz é a mesma coisa, não há qualquer razão científica para considerar melhor, fazer esse jogo melhor e pior entre religião e entre ciência, sei lá. Não vejo como produtivo e mais, não vejo nem como positivo, assim, sabe? Esse tipo de discussão. Porque tu abre espaço, por exemplo, claro, sem considerar lá a Constituição do Brasil, né, que diz que o Estado é laico. A gente está olhando para esse texto, somente para esse texto. Se a gente pega isso aqui, então o negacionismo com relação à ciência do Bolsonaro em prol da religião é válido. É válido porque não tem qualquer razão para a gente considerar a ciência
melhor ou pior que religião. Não há qualquer razão, segundo ele. Desconsiderando ali a Constituição, né, do Brasil, olhando só para esse texto. E não é assim que funciona. A gente está vendo isso na prática, na realidade, no dia a dia. Isso é péssimo. Uma nação que se pretende civilizada. Então, acho desnecessário. Que até para resolver problemas imediatos, como a gente está agora, a questão da vacinação, né? Se tu bota tudo no mesmo patamar, e o meu pastor, então, tem o mesmo patamar de um cientista que pesquisa a vacina, e o meu pastor diz que não é para vacinar, aí a gente fica nesse caos e não vamos sair nunca de uma pandemia, por exemplo, que é um problema imediato que a gente está vivendo. Sim. Então isso no texto funciona muito bem. A gente viu isso aqui. E olha que legal. Tipo, realmente tem um jogo de palavras, tem uma conexão e uma coisa meio que de interação, tipo, né? E é muito legal de ler, mas vivenciar isso é péssimo. Né? Então acho que às vezes no texto funciona bem, mas no dia a dia, na prática, não tanto. Quem é que ia falar agora? Não, é que me veio aqui na cabeça, né? Porque eu já vi alguns padres falando que querem muito a vacina e tal, para as missas poderem voltar a acontecerem também com o pessoal lá, com todo cuidado, nananã, né? Mas tipo, eles não ficam falando, tu não vê essa coisa que os evangélicos, eu acho, não sei quem desse povo aí, que fica falando tanto assim, a religião católica é onde, né, eu mais permeio, assim, e eu não sinto que ela quer ocupar esse espaço da ciência. E aí tu pega um Bolsonaro e outras coisas afins, parece que querem, né, tipo, falar de algo que não é do domínio deles, que não é da... Exato. E aí que estraga a coisa, né? É porque o discurso do Bolsonaro, ele se alinha bem com o discurso religião evangélica, principalmente. O foda é que ele botar uma coisa em cima da outra, uma coisa junto da outra, entendeu? A religião e a ciência, sabe? Não, cada uma é uma coisa, não adianta querer misturar. Tipo, tem gente católica também que faz isso, sabe? Tipo, que tem os discursos, tipo, quando eu ia, né, na igreja com a minha mãe ainda, que a minha mãe é católica apostólica romana, mas toda devota. Quando eu ia, tinha um padre que ele falava que a gente não podia ver televisão, que não sei o que mulher desquitada ia pro inferno, essas coisas, tipo, entrava no ouvido da minha mãe e nem no outro, porque ela é uma mulher separada, ela é uma mulher que assiste novela, mas isso não impede ela de ter toda a fé que ela tem, de rezar de todo domingo a missa, entendeu? Então, tipo, depende também do padre. Tudo depende então, do iluminado. Eu ia dizer também, mesma coisa do Jonathan, depende, né? Olha, a primeira parte da frase dele, perfeito. A ciência moderna não é a única explicação possível da realidade. Sim. Super concordamos. Aí depois, e não há sequer qualquer razão científica para considerar melhor que as explicações alternativas da metafísica, da astrologia, da religião, da arte ou da poesia. Depende, né? Aí entra o que o Jonathan falou. Estamos falando de vacina para acabar com a pandemia, para menos gente morrer. Desculpa, não é a religião que conta nesse momento, é a ciência. Então, exatamente. Ela é uma explicação melhor, sim, do que a religião, a metafísica, neste contexto. Lá na vida da mãe do Jonathan, ela refletindo em alguma outra questão da vida dela, a religião vai responder melhor naquele contexto. Então, acho que, né? Não colocar tudo no mesmo patamar, né? O quão bem faz pra ela, o quão, tipo, ela se sente bem com aquilo, e o quão ela se sente protegida, mas ela não deixa de ter todos os cuidados que ela precisa ter na rua. E quando tem pessoas que falam, tipo, ai, Deus vai me proteger do coronavírus, se eu acredito em Deus, eu não vou pegar coronavírus. Isso aí já é diferenciação. Tipo, a minha mãe, ela vai com máscara, viseira, e se ela pudesse botar um casacão, ela botava. E mesmo assim, ela acredita muito em Deus. É saber diferenciar as duas coisas, sabe? E aí, eu fico pensando também, é que eu não li, né, mas eu sei que existe tipo, esse monte de crítica com relação a alguns escritos que se pretendem pós-modernos. Que se a crítica muitas vezes não vem justamente dessas falhas ou desses pontos que a gente está percebendo agora, e muitas outras pessoas perceberam já há mais tempo, por exemplo. Porque essas discussões que a gente está tendo agora, principalmente nesse segundo semestre de 2021, são discussões que durante todo o mestrado e o doutorado, nas disciplinas que eu fiz, não existiu.
E olha que eu fiz bastante disciplina com relação a esses pontos frágeis, quando a gente vai olhar para esses escritos pós-modernos, né, o que falam de pós-modernidade. Isso é um ponto que em nenhuma outra disciplina eu tinha visto. E olha que eu fiz bastante disciplina, tanto no mestrado quanto no doutorado. E eu acho que, né, parte dessa crítica pode ser que venha assim desses pontos que hoje a gente aqui enquanto grupo de pesquisa está olhando, né, e o pessoal não tinha percebido ainda, né? E é interessante até, agora me lembrei que tu deu esse exemplo, eu fiquei pensando, quando eu fiz o mestrado, que eu falei semana passada, né, lá nos anos 2000, que os meus, até, acho que foi só com as gurias que eu comentei, nem me lembro agora, vocês me corrijam se foi com todos ou com as gurias, que os meus professores da minha linha de pesquisa, eles não estimulavam a gente a escrever artigos e etc, eles faziam livros e tal, porque eles foram quem começou os estudos culturais, digamos, no Brasil, eles são bem... os primeiros, assim, digamos, começou aqui em Porto Alegre mesmo essa ênfase e os estudos culturais nesse viés pós-moderno. Então eles não tinham essa preocupação dessas discussões que a gente tem hoje. E era um contexto que a ciência ainda era a melhor explicação e todo mundo acreditava, a religião era outra coisa. Ok, tinha essa separação, mas ainda se apostava muito na ciência. E agora, 20 anos depois, é outro contexto. Então não dá para jogar essa informação do jeito que ele colocou aqui, que é no texto de 87, hoje, porque aí a gente vai ser acusado de anti-ciência, vocês são bolsonaristas, vocês são negacionistas, né? Então a gente tem que ver como... É bem... Imagina, eu vivi há 20 anos e eu consegui ver essas duas diferenças, né? Naquela época, os meus professores não se preocupavam a propor o uso da pós-modernidade ou ver como ela se vincula na realidade, né? Entre aspas, na prática, como o Peterson está dizendo, porque eles estavam configurando ainda a teoria, ou, né, as ideias desse campo. E agora a gente já está vendo que não, então a gente tem que ter uma aplicabilidade, senão ela vai morrer para ficar só no campo das ideias. E aí não funciona para a nossa sociedade do jeito que ela é hoje. Pragmática, né, que tem que ter uma resposta, uma certa... Então a gente está num outro momento. Assim, mas eu fiquei pensando... E aí esses textos ficam meio ultrapassados, né, não sei, meio fora do tempo, assim. E entre essas críticas que o Peterson está falando. Porque eu lembro de já ter pego um trabalho procurando por pós-modernidade e falando mal. Que aí eu nem dei bola, porque, né, eu estava interessado. Então, assim como eu descobri isso, com certeza tem outros. Não, mas falar mal tem trabalhos, Peterson, porque isso incomoda, né? Quem se agarra muito na ciência, ou quem é aquela fixidez, e a minha disciplina é o melhor, e isso é bom porque eu tenho domínio sobre ela. No final dessa página, da 88, quando ele fala... A ciência moderna constituiu-se contra o senso comum, considerou superficial, ilusório e falso. Daí eu fiquei pensando, tipo, né, que algumas coisas realmente, não sei se... Claro, se pegar os saberes populares, não estou colocando bem os saberes dos índios e tudo mais, não é nessa questão, mas pensar até nessa coisa de terra plana, não é senso comum isso? Ou não, isso é negacionismo? O que é isso, afinal? Porque se a gente colocar esse negócio de terra plana, esse negócio de antivacina, como senso comum, eu acho que, de novo, então, a ciência moderna está se colocando contrário ao senso comum hoje. Mas eu acho que isso não é senso comum. Assim, depende de como a gente vai categorizar isso, né? O que seria isso? Mas aqui ele está falando, ó, construiu-se no passado. Quando nasce a ciência moderna, lembra de falar lá no Descartes, no Bacon, no século XVII, todo o resto que não usa essas regras da ciência é considerado um conhecimento menor. Ela constituiu-se e depois ela continua, tanto é que tem lá o ciclo de Viena, né, justamente para aplicar todas até as outras ciências dentro do positivismo ali. E o que então que ela concluiu e seguiu esse padrão dele. Tudo tem que estar aqui dentro ou não é considerado. Que ele vai trazer também outras passagens desse texto. Então, ainda nessa lógica, eu fico pensando, se essa coisa de antivacina, é senso comum, ela ainda é fortemente contra ele. E deverá continuar sendo. Mas eu não colocaria isso como senso comum, eu colocaria como negacionismo mesmo. Não é um senso comum, é uma negação dessa ciência que está aí. Tipo, não aceito, acho que ela está viajando. Eu acho que senso comum é mais no desconhecimento, né? Não sei. Fala, Tanise. É difícil de... Teria que saber melhor o que é. Entender, né? Eu entendi o que é o senso comum, né?
Cara, eu sei que essa coisa também não sei se essa coisa do criar lá dos índios, daqueles conhecimentos. Não, aí é saber populares. Outra coisa também. É outra coisa também. Então o que seria esse senso comum, né? De forma mais específica. Eu sempre penso assim, ó, senso comum pra mim é uma coisa que tu faz vai aprendendo no teu dia a dia. Tu aprende com a tua família e tal, conhecimento de senso comum. Se tu tem que botar o bolo, por que o bolo não cresceu? Porque não botou fermento. Tu não sabe o que o fermento faz especificamente, que é um fungo que consome o açúcar, que aí libera gás carbônico e faz bolinhas, e aí o bolo cresce, ou o pão, né, no caso. Tu não tem todo esse conhecimento específico da ciência, científico ali. Mas tu sabe, senso comum, se tu não botar fermento no pão, ele não vai crescer. Isso pra mim é um conhecimento de senso comum, porque tua avó te ensinou, porque tu já viu na tua vida, no teu cotidiano, tu já vivenciou isso, então tu sabe que o fermento faz o bolo crescer. Bom, como cientificamente tu não sabe, isso já é um conhecimento, né? Nesse sentido que eu considero senso comum, entendeu? Coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia, assim, da nossa vida, mas que não tem uma explicação científica. Daí realmente. Tua câmera sumiu de novo, viu, Pedro? Só pra Eu descobri um negócio sobre o louro esses dias. O louro na carne, vocês já ouviram falar? Não. Por que vocês usam o louro na carne? Porque é macia, né? Ele altera a proteína, exatamente, ele altera a proteína da carne e ele faz uma reação química na carne, o louro, e aí a carne fica mais macia realmente e pega mais o gosto das coisas, das outras coisas todas. E é cientificamente comprovado que o louro faz isso nas proteínas da carne. E tu não sabia, louro é bom porque deixa a carne macia e o tempero entra bem. Ok. Senso comum, taca louro na carne. Agora, por que ele faz isso? Porque ele consegue desnaturar a proteína, ela perde a forma e fica mais molinha. A carne é pura proteína, então a carne fica mais molinha. E se ela fica mais molinha, quer dizer, abre espaço entre as fibras, o tempero entra melhor. E aí a osmose funciona melhor para dentro das células dela. Quer dizer, não escapa água dentro da carne, tudo isso. Já dá uma baita aula, ó. E ó, tu vê, né? E aí já entrou o conhecimento científico sobre como o louro do senso comum diz que a carne fica melhor quando tu usa o louro. Então, pessoal, com essa receita aí de amaciamento de carne com louro, né, que une o senso comum e a ciência, que é uma das propostas do Souza Santos, a gente fecha essa terceira temporada de discussões sobre a produção científica. Eu sempre considero importante destacar que a gente pode tratar as ciências no plural, pois cada área de conhecimento científico tem a sua forma de produção de conhecimento. E na nossa sociedade, no nosso mundo contemporâneo, tem espaço e tem necessidade para muito conhecimento científico ainda. Então podemos continuar pesquisando. Bom, eu fecho aqui com um convite para a próxima temporada, que vai ser mais filosófica de novo. Nela, a gente vai falar de linguagem, de discursos e de novo partir de um livro do Michel Foucault. Se tu tá curtindo as nossas conversas em grupo, segue aí o Pensando com Pense para não perder as novidades. Até a próxima!